Bem-vindo ao Microbioma Talk. Meu nome é Gabriela Nogueira, sou geneticista molecular, pesquisadora, e essa é a Lisânia, minha amiga, pesquisadora de genoma, geneticista molecular, que trabalhou comigo nessa pandemia de Covid-19, fazendo muitos PCRs, né, Liz? É verdade. E foi na pandemia que a ciência ela ficou um pouco mais popular, né? E aí o PCR, que era uma coisa muito no dentro de um laboratório de biologia molecular, passou a todo mundo falar, vou fazer um exame de PCR, né? Então isso é bacana, você saber que a ciência ela saiu, né, do laboratório e atingiu a população, porque esse é o intuito mesmo, né? Por isso que nós estamos aqui, para falar daquilo que a gente ama, que é genética molecular e microbioma, principalmente microbioma intestinal. Fala um pouquinho disso, Liz. Então, o projeto do microbioma humano, ele começou em 2005, né? Como um projeto assim de identificar todos os micro-organismos que habitavam as nossas diferentes partes do nosso corpo, vamos botar assim. E aí esse projeto foi um consórcio com todo mundo e até hoje esse projeto continua, né? Que é a intenção dele era identificar as diferentes espécies que existiam, principalmente na parte do microbioma intestinal. Então, Gabi, vamos falar um pouquinho, né, desses conceitos de microbioma, de microbiota, que a gente vai vendo na literatura, vai vendo o pessoal falando até da área médica, mas que existe uma dificuldade de você Entender, né? Compreender. Exatamente. Então, o microbioma intestinal, a gente está falando do bioma como um todo. Então, a gente está falando dos genes, a gente está falando dos micro-organismos, seja bactéria, vírus, fungo, parasitas. E a microbiota, a gente está falando daquela bactéria mesmo, tomando exemplo como a bactéria, ou aquele vírus, ou aquele fungo, o nome e o sobrenome daquela bactéria. Então, o gênero e a espécie daquela bactéria. Então, a microbiota seria mais ou menos isso, e o microbioma algo bem mais complexo, como o bioma como um todo. Agora, Liz, é importante a gente também falar sobre a questão dos determinantes. Como é que tudo isso começa? Quais são os determinantes para haver uma colonização bacteriana? Então, enquanto a gente está no útero, né, o bebê está no útero, ele é estéril, né? Isso é o que defende a maioria das pesquisas, né? Porém, você tem pesquisas que hoje até sugerem que possa haver uma pré-colonização de algum tipo de bactéria. Porém, ainda está muito na pesquisa para você poder refutar a hipótese anterior. E o determinante é a forma como a criança nasce, né? Se é por parto cesárea ou por parto normal, né? O parto cesárea, o primeiro contato são com bactérias de pele, pelo menos Staphylococcus, né? Que é mais comum. E quando a criança nasce de parto normal, o contato com as bactérias que estão na parte da vagina, né? Aí depois a gente tem a parte do aleitamento, né? Isso, aí tem o aleitamento. Aquelas pessoas que conseguem amamentar, né? Então você tem essa opção, que também é uma forma de colonização, e você tem também as fórmulas, né, que hoje são compostas de muito prebióticos, de DHA. Eu queria até te perguntar como é que foi a sua experiência na amamentação. Eu tentei por 30 dias amamentar, né? Mas eu não tive produção de leite, como minha filha foi perdendo peso, eu tive que entrar com fórmula para poder suprir, né, essa necessidade, né? Eu entrei nesse tema com ela, principalmente para ela poder passar essa experiência para quem não amamentou. Não conseguiu amamentar, como é que fica daqui para frente a questão da microbiota? A microbiota, ela é formada ao longo dos anos, e a diversidade dela também. Então, assim, a criança, ela vai formando, né, com a introdução alimentar, com tudo, a sua microbiota, e ela vai modificando também, né, ao longo do tempo. E como eu sei que você teve um cuidado alimentar durante a sua gravidez toda, por conta das questões epigenéticas, por conta da saúde do seu bebê, e eu sei que depois, na introdução alimentar, você também perpetuou esse cuidado com a alimentação, então a microbiota, com certeza, da sua filha está maravilhosa. Não sei, mas que ela come bem, ela come. Aí isso torna a microbiota dela mais diversa. Sim, com certeza. Agora, existem outros determinantes também para ter uma boa microbiota. E aí passa pela questão de evitar o estresse, o exercício físico, dormir bem. Só que no mundo de hoje nem sempre isso é possível. E aí a gente tem que falar dos problemas que ocasiona quando a gente tem uma microbiota em desbiose. Não, com certeza, Gabi. A chave talvez é o equilíbrio. O difícil é achar o equilíbrio, né? Ainda mais no mundo de hoje. Então, Gabi, a desbiose nada mais é que o desequilíbrio que acontece entre essas populações de bacterianas. Então, você tem bactérias nocivas ao organismo numa quantidade muito alta, enquanto as benéficas estão numa quantidade mais reduzida. Então, o que isso pode alterar quando tem essa quantidade das nocivas alta?
a permeabilidade intestinal, a não absorção de nutrientes, a dificuldade da fermentação e da produção de ácidos graxos de cadeia curta, gerando, consequentemente, um problema na produção de citocinas anti-inflamatórias. Então, isso tudo está relacionado ao equilíbrio que precisa existir e isso acaba se tornando patológico. Então, a importância de entender essa desbiose é que essa desbiose pode ser gatilho de várias doenças autoimunes, como esclerose múltipla, como diabetes, como doença não autoimune, mas neurodegenerativa, como Parkinson. Então, é importante entender essa desbiose. E aí, Liz, conta para eles ali como é que a gente detecta a desbiose. Então, atualmente a gente tem um exame de fezes, porém molecular, né? Vamos dizer assim, usando tecnologia de sequenciamento de nova geração, que você vai conseguir tirar uma fotografia, vamos falar de uma forma mais fácil, né? Uma fotografia de quem habita o seu intestino, quem está morando ali comigo, né? Quem é o pessoal que está no meu segundo genoma, como o pessoal fala. Então, você consegue determinar, você consegue sequenciar, né, o material genético dessas bactérias e através de estudos de filogenia que estão nos bancos de dados, você consegue definir quem são as bactérias presentes ou ausentes no seu intestino, né? E a partir dali, a gente pode pensar numa intervenção, né? Eu consigo ver se o paciente ele está em desbiose, quais as bactérias que faltam, e é assim, de forma assertiva, eu consigo indicar um probiótico ou um pré-biótico. Então, e aí, qual é essa todo mundo fala, pré-biótico, probiótico, mas o que é esse pré-biótico e probiótico, Gabi, que as pessoas ficam falando, eu tomo pré-biótico, as pessoas falam, mas o que é o pré-biótico? Não, eu tomo pré-biótico e probiótico. Então, vamos falar sobre isso, né? Então, o pré-biótico seria o alimento que a gente tem na natureza, como a banana, a gente tem a batata yacon, nós temos a cebola, a gente tem o tomate, a gente tem o alho. Então, existem vários alimentos que a gente tem à nossa disposição, que são ricos em fibras e que permitem que essas fibras fermentem e se tornem alimentos para aquelas bactérias. E existe o probiótico, que seria a bactéria em si, que tem que chegar viável no intestino numa quantidade suficiente para que ela se perpetue naquele local. Normalmente usa-se através de medicação ou através de produtos lácteos, onde são colocadas essas bactérias de uma forma viável. Depois que esse paciente começa a tomar esse probiótico, começa a se alimentar de um alimento pré-biótico, ele tem que ver os sintomas melhorarem. É uma forma da gente perceber que aquela intervenção deu certo. Agora, a forma mais fidedigna seria repetir esse exame de sequenciamento de nova geração. Só que é um exame que tem um preço mais elevado e talvez você não consiga fazer com a frequência que você deveria ou que você gostaria. Mas o sintoma ajuda muito, né? A gente vê aquele paciente melhorar da constipação, a gente vê aquele paciente melhorar dos sintomas gástricos, não só os sintomas gástricos, os sintomas como um todo. Hoje a microbiota interfere da microbiota intestinal até mesmo na microbiota vaginal. Então, ela interfere no organismo como um todo. Então, nas questões neuronais e por aí vai. Quanto ao simbiótico, Liz, o que seria isso? Seria a gente utilizar um alimento bacteriano junto com a bactéria, para poder ter um sucesso da colonização. Então, eu dou um fruto oligosacarídeo junto com a bactéria, então a chance dessa colonização acontecer se torna maior. Então, em relação ao pós-biótico, na verdade, ele é um ácido graxo de cadeia curta, o que se utiliza hoje é o butirato. Então, ele já vem, o benefício que era esperado com a bactéria, vem através dessa medicação. Então, Liz, o futuro promete, né? Promete. Eu acho que tem muita coisa bacana por vir também, né? Principalmente a parte de transplante fecal, né? Você transplantar fezes saudáveis para pessoas que já estão em processos patológicos ao longo do tempo. Isso já está até acontecendo nos Estados Unidos no caso do clostrídio, né? Alguns pacientes já fizeram esse tipo de transplante, tem alguns estudos também com esclerose múltipla, mas ainda é a ponta do iceberg da história. E você tem pesquisas também, por exemplo, de gente jovem, transplantando, né, fezes de pessoas muito jovens em pessoas mais velhas e vendo se existe a colonização, né, por essas bactérias, né? Porque a gente vê no idoso uma diminuição da diversidade bacteriana. Então isso seria extremamente interessante. A gente não sabe se essa diminuição da diversidade é causa ou consequência do envelhecimento, pelo tipo de nutrientes que aquele idoso ingere ao final de sua vida.
Mas isso seria excelente, né? Se ele conseguisse, com esse transplante, é uma pesquisa ainda básica, com esse transplante ter essa diversidade aumentada, né? Eu acho que assim, eu acho que a busca da população da espécie humana é pela longevidade, né? Viver mais do Com que saúde, né? exatamente, viver mais do que a espécie, nossa espécie vive, vamos dizer assim, né? E essa ideia assim, será que coloniza, né? É lógico que são paradigmas diferentes, né? Porque um corpo mais envelhecido, ele tende a ter células mais velhas também, né? Então, assim, até que ponto essas bactérias conseguem suprir a necessidade celular de células com idade, né? Tipo assim, Isso é uma conversa longa, né? com Longevidade é certeza. algo que a gente adora, é um tema também para uma próxima conversa. E nas próximas conversas a gente também tem que falar sobre o nosso livro que a gente está escrevendo, os nossos cursos. Também falar sobre a questão dos probióticos, né? Muita gente pergunta qual o probiótico ideal. Eu não sei se você compartilha do mesma ideia, eu acho que sem o exame é um tiro no escuro. As pesquisas falam assim, toma suco de laranja que aumenta a bifídia, toma então um chá verde que vai aumentar a rosebúria, toma ômega 3 que vai aumentar também bifídios. Mas, Liz, tem vários pacientes com doenças neurodegenerativas que têm bifídios aumentados. Então, assim, será que é realmente interessante essa utilização do probiótico? Não é interessante a medicina personalizada também, né? A nutrição personalizada, onde você primeiro conhece o paciente para depois interferir nessa conduta? Não, com certeza. Eu acho que o caminho é muito mais uma medicina individual, né? Tipo assim, olhar aquele indivíduo e as necessidades daquele indivíduo do que olhar de uma forma mais genérica, né? Então, eu acredito que cada vez mais a gente vai trabalhar tratando o indivíduo e realmente, né? Se eu não sei quem tá ali, como que eu vou tratar, né? Ou como que eu vou suplementar, ou como que eu vou mudar a dieta. Eu preciso saber quem tá ali primeiro, né? E se estão ou não estão em desequilíbrio, ou se estão em situações que precisam de atenção, ou se já estão em processos inflamatórios mesmo, né? Ou até em algumas doenças mais crônicas, né? Então, assim, é importante você saber. Eu acho que a ciência, ela caminha exatamente para trazer informação e para que cada dia os paradigmas sejam quebrados, né? Finalizando o Microbioma Talk, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui nessa tarde. Eu que agradeço, Gabi, poder falar um pouquinho de ciência aqui, fazer esse bate-papo descontraído. Foi um prazer. Até os nossos próximos podcasts. Então, tá bom.